Fala, galera! Vamos mostrar o que é possível conhecer e fazer no Rio de Janeiro. Iremos contar sobre a história local e um dos vários locais que você pode visitar. Para o início do nosso passeio, vamos voltar ao tempo em 1840, quando iniciou-se o Segundo Reinado. Esse período se estendeu de 1840, quando Dom Pedro II foi coroado imperador, após o golpe da maioridade, e se encerrou em 1889, quando a proclamação da República colocou fim na monarquia do Brasil. Esse período foi de grandes transformações no país e marcado por importantes conflitos, como a Guerra do Paraguai. Por meio do golpe da maioridade, os políticos brasileiros, pela via dos liberais, anteciparam a maioridade de Dom Pedro II para que pudesse assumir o trono. Isso ocorreu porque os liberais queriam recuperar o poder que estava na mão dos conservadores e acreditavam que a coroação do imperador colocaria fim em todos os conflitos que se passavam. No caso da política durante o Segundo Reinado, o destaque a ser feito se dá pela atuação dos partidos políticos existentes. Os dois partidos se formaram durante o período regencial e eram conhecidos como Partido Conservador e Partido Liberal. Ambos partidos tinham diferenças de posição ideológica e de classe em que se apoiavam. Os conservadores eram partidários de uma grande centralização do poder nas mãos do imperador, enquanto os liberais defendiam a maior autonomia local para as províncias. A distribuição do poder durante o Segundo Reinado acontecia de forma que o imperador tivesse amplos poderes na política. O imperador representava o poder moderador e estava à frente do executivo. No executivo constava o Conselho de Estado. No legislativo se destacam os cargos de senador e deputado. Por fim da política brasileira, um importante destaque a ser mencionado é que ficou conhecido como o parlamentarismo às avessas. O Brasil funcionava como monarquia parlamentarista, na qual o imperador interferia na política sempre que fosse necessário garantir os seus interesses. E assim, se fosse eleito um primeiro-ministro que não lhe agradasse, ele o destituía, e se a Câmara tomasse medidas que não lhe agradassem, ela era dissolvida. O Brasil teve 36 gabinetes ministeriais, sendo 21 formados pelo Partido Liberal e 15 pelo Conservador, e este último permanecendo no governo por 29 anos e 2 meses. Durante todo o Segundo Reinado, o gabinete foi dissolvido e reorganizado mais de 30 vezes. E geralmente o conselho não chegava a ficar mais de 2 anos no poder. Os conservadores à frente do gabinete por 29 anos e os liberais por 19 anos. Quanto à economia do Segundo Reinado, o grande destaque vai para a economia cafeeira, que se consolidou durante o Segundo Reinado como o principal meio de produção da economia brasileira. Outro momento importante foi o de grande crescimento econômico marcado por algum desenvolvimento industrial, a Era Mauá, e aconteceu entre 1840 e 1860 e nela as receitas do Brasil aumentaram 4 vezes. O fim da monarquia no Brasil foi resultado de desgaste dessa forma de governo com os interesses da elite política e econômica do país. A sua queda ocorreu por meio de seu rompimento com 3 importantes grupos do país: a Igreja, o Exército e a elite escravocrata. Assim, em 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca, liderando tropas militares, destituiu o gabinete ministerial e, no decorrer desse dia, José do Patrocínio proclamou a República do Brasil. Bom, chega de política, né? Agora a gente vai falar um pouco sobre os pontos históricos, como a Ilha Fiscal, que fica na Baía de Guanabara. No século XIX, o conselheiro do Ministério da Fazenda, José Antônio, solicitou a construção de um poço alfandegário para o controle de mercadorias importadas e exportadas da capital do Império, além de ter abrigado o grande baile da Ilha Fiscal, que foi a última grande festa do Império antes de se declarar República em 1889. Bom, além da Ilha Fiscal, nós temos o Jardim Botânico, que ele foi construído por causa de um decreto real, no dia 13 de junho de 1808, em nome da Rainha Maria I, que estava incapacitada. O decreto fala para criar um jardim com a finalidade de aclimatar a diversas especiarias vindas da Índia Oriental. Elias é o nome do homem que doou sua casa, localizada na Quinta da Boa Vista, que hoje é um parque municipal no bairro Imperial de São Cristóvão, na zona norte do Rio. Ele doou sua casa para a família imperial
quando ela foi a sua chegada aqui no Rio. Essa casa passou por uma reforma e passou a ser a residência real da família real. Bom, para quem gosta de ler, em 1837, o Real Gabinete Português de Leitura foi fundado por 43 imigrantes e refugiados portugueses. É uma biblioteca e instituição cultural que se localiza no centro do Rio. Por último, mas nem menos importante, o Museu Nacional. Ele foi fundado pelo rei Dom João VI em 1818. O seu primeiro acervo surgiu a partir de doações da família imperial e de colecionadores particulares. Ele tinha o maior acervo da história natural da América Latina, com 20 milhões de itens de valor incalculável. Mas, com a tragédia do incêndio em 2 de setembro de 2018, foram perdidas coleções de fósseis de dinossauros, acervo de 537 mil livros, móveis originais da época, centenas de objetos doados pela família real, fósseis humanos, máscaras ritualísticas, armas, etnologia africana e afro-brasileira. Bom, esse trágico incidente poderia ter sido combatido, mas foi prejudicado pela falta de investimento e má gestão de riscos. Não havia plano de proteção contra combate a incêndio. No local haviam problemas na estrutura e muitos materiais inflamáveis. Muitos museus estão com problemas estruturais ou já foram destruídos pelo fogo, como o Museu da Língua Portuguesa, o Museu da Arte Moderna, etc. Isso mostra o total descaso e abandono pelo governo federal quanto à nossa história e cultura. Bom, chegamos ao final. Esperamos que tenham gostado do passeio. O Turismo Imperial deseja a todos uma ótima viagem e até mais!